Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional tem acesso ao acordo de delação de um diretor da Odebrecht que envolve a cúpula do atual governo. Cláudio Melo Filho cita diversos nomes, entre eles o do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Do secretário do governo Temer, Moreira Franco. Do presidente do Senado, Renan Calheiros, e dos senadores Romero Jucá e Eunício de Oliveira. E do próprio presidente da República, Michel Temer. O delator relata doações oficiais e de Caixa 2 feitas a políticos com o intuito de conseguir vantagens para a Odebrecht. Outro executivo da empresa diz que deu 2 milhões de reais em dinheiro vivo à campanha do governador Alckmin do PSDB em 2010. E diz que a campanha do tucano José Serra à presidência da República, também em 2010, recebeu 23 milhões de reais em contas no exterior. Todos os políticos citados negam as acusações dos delatores da Odebrecht. E ainda nesta edição, informações sobre as delações de 2 executivos da Odebrecht que envolvem nomes do PSDB, como Geraldo Alckmin e José Serra, e do PMDB, como o atual presidente Temer, o presidente do Senado Renan Calheiros e o secretário Moreira Franco, e os senadores Romero Jucá e Eunício de Oliveira, entre outros. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, é citado em depoimentos de diretores e ex-diretores da Odebrecht que assinaram um acordo de delação premiada. De acordo com os delatores, Alckmin recebeu dinheiro ilegal para suas 2 últimas campanhas ao governo do estado. A reportagem publicada pela Folha de São Paulo diz que Geraldo Alckmin, do PSDB, recebeu dinheiro vivo para a Caixa 2 das campanhas a governador em 2010 e 2014. A TV Globo confirmou o que foi publicado pelo jornal. Os executivos da empreiteira mencionaram 2 pessoas próximas ao governador Geraldo Alckmin como intermediárias dos repasses. Segundo os delatores, foram repassados 2 milhões de reais em espécie ao empresário Ademar Ribeiro, cunhado do governador. Ele é irmão da primeira-dama, Lu Alckmin. A entrega do recurso teria ocorrido no escritório de Ribeiro, em São Paulo. Em 2010, o tucano venceu a eleição em primeiro turno. Na eleição seguinte, em 2014, segundo os depoimentos, o Caixa 2 para a campanha de reeleição de Alckmin teve como um dos operadores o atual secretário de Planejamento do governo paulista, Marcos Monteiro, político de confiança do governador. A Folha e a TV Globo não conseguiram apurar o valor do suposto repasse em 2014. Entre os delatores estão o ex-diretor Carlos Armando Pascoal, conhecido como CAP, que disse ter pago ilegalmente 23 milhões de reais em 2010 para a campanha presidencial de José Serra, também do PSDB, hoje ministro das Relações Exteriores. A Folha já havia publicado em agosto uma reportagem que dizia que os executivos da Odebrecht revelaram que parte do dinheiro foi entregue no Brasil e parte paga por meio de depósitos bancários realizados em contas no exterior. A Odebrecht afirmou que, para comprovar que houve o pagamento por meio de Caixa 2, vai apresentar extratos bancários de depósitos realizados fora do país que tinham como destinatária final a campanha presidencial do então candidato José Serra. Segundo a reportagem de hoje, o codinome de Geraldo Alckmin nas listas de propina e Caixa 2 da empreiteira era Santo. O apelido aparecia associado nas planilhas da Odebrecht apreendidas pela Polícia Federal a duplicação da rodovia Mogi Dutra, uma obra do governo Alckmin de 2002. A palavra apóstolo, escrita originalmente na página, foi rasurada e trocada por santo. O mesmo codinome é citado num e-mail de 2004 enviado por Márcio Pellegrino, executivo da Odebrecht, que gerenciou a construção da linha amarela do metrô da capital paulista. Na mensagem, Pellegrino diz que era preciso fazer um repasse de 500 mil reais com vistas aos interesses locais da empreiteira. Segundo a Folha, o executivo afirma que o beneficiário do suposto suborno era o santo. As delações dos 77 funcionários da Odebrecht começaram essa semana e a expectativa dos investigadores é que tudo termine até o fim deste ano. O depoimento mais aguardado é o do ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde junho de 2015. Para terem validade, os acordos de delação premiada ainda precisarão ser homologados pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, no STF.
A assessoria do governador Geraldo Alckmin disse que qualquer conclusão com base em informações vazadas de delações não homologadas é prematura. Disse ainda que apenas os tesoureiros das campanhas tinham autorização para arrecadar fundos e sempre de acordo com a legislação. A assessoria disse também que o apelido Santo aparece em outros documentos apreendidos pela Lava Jato referentes aos anos de 2002 a 2004, sem qualquer relação com o governador Alckmin. O seu secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, disse apenas que é o tesoureiro do Diretório Estadual do PSDB de São Paulo há 2 anos e que presta contas à Justiça Eleitoral com regularidade. Nós não conseguimos contato com Ademar Ribeiro, cunhado do governador. O ministro José Serra disse que suas campanhas sempre foram conduzidas de acordo com a legislação e com as finanças sob responsabilidade do partido. Ele disse também que não cometeu qualquer irregularidade e que espera que tudo seja esclarecido pelas autoridades competentes. O PSDB declarou que não comenta supostas delações não homologadas e que reitera sua confiança nas condutas do governador Alckmin e do ministro Serra. E daqui a pouco, ainda nesta edição, mais informações sobre a delação de outro executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, a que o Jornal Nacional teve acesso agora há pouco. Na delação, ele relata doações oficiais e de Caixa 2 feitas a políticos com o intuito de conseguir vantagens para a Odebrecht. O delator cita vários nomes do PMDB, incluindo o atual presidente Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha, o secretário Moreira Franco, o presidente do Senado Renan Calheiros e os senadores Eunício de Oliveira e Romero Jucá, entre outros. Nós voltaremos a esse assunto. Falar agora sobre a delação de outro executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, que relatou doações oficiais e de Caixa 2 feitas a políticos com o intuito de conseguir vantagem para a construtora. O delator da Odebrecht cita vários nomes do PMDB, incluindo o atual presidente Temer, o ministro Eliseu Padilha, o secretário Moreira Franco, o presidente do Senado Renan Calheiros e os senadores Eunício Oliveira e Romero Jucá, entre outros. Nós vamos agora ao vivo falar com Júlio Mosquera, que está em Brasília. Boa noite, Júlio. Boa noite, Geraldo, Juliana, boa noite a todos. Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, detalhou aos investigadores como repassava propina ao PMDB no Senado e na Câmara e quais as contrapartidas que recebia. Ele afirma que seu principal interlocutor no Senado era Romero Jucá, hoje líder do governo no Congresso, e que Jucá era o principal responsável pela arrecadação de recursos financeiros dentro do PMDB no Senado e a distribuição para as campanhas eleitorais. Cláudio afirmou que os fatos narrados por ele na delação estavam fundamentados em uma certeza. Todo o apoio à Odebrecht dado por Jucá teria nos momentos de campanha uma conta a ser paga. O delator disse, abre aspas, as insinuações não deixavam dúvidas de que no momento certo ele seria demandado pelo parlamentar e que a maior parte das demandas ocorria em períodos eleitorais. Fecha aspas. O ex-diretor afirmou que estava entendido que os apoios aos pleitos da empresa seriam posteriormente equacionados no valor estabelecido para a contribuição a pretexto de campanha eleitoral, fosse ela realizada de forma oficial ou via Caixa 2. Cláudio conta que solicitava a aprovação das contribuições ao senador Romero Jucá e a Marcelo Odebrecht. Essas contribuições eleitorais eram medidas, definidas e decididas de acordo com a relevância dos assuntos de interesse da Odebrecht que tinham sido defendidos pelo parlamentar. Cláudio diz que, ao conversar com Jucá, tinha certeza que estava falando também com Renan Calheiros, atual presidente do Senado, e com o senador Eunício Oliveira, todos do PMDB. Cláudio afirmou que ao longo dos anos participou de pagamentos a Romero Jucá que hoje superam os 22 milhões de reais e que teve conhecimento que esses valores eram centralizados em Jucá e posteriormente redistribuídos em seu grupo no PMDB. O ex-diretor listou algumas das medidas defendidas por Jucá no Senado que interessavam a Odebrecht. Elas se referem, entre outras coisas, a regimes tributários, regulação de concorrência, parcelamento de dívidas com o governo e o regime especial para a indústria petroquímica. Cláudio Filho também contou como funcionava o repasse ao PMDB na Câmara, liderado por 3 nomes. O atual presidente, Michel Temer, Eliseu Padilha, atual ministro-chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, também com cargo no Palácio do Planalto.
Segundo o ex-diretor, as arrecadações financeiras eram feitas principalmente por Eliseu Padilha e, em menor escala, por Moreira Franco. Cláudio afirmou que Michel Temer, abre aspas, atuava de forma muito mais indireta, não sendo seu papel pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014, fecha aspas. Mas Cláudio diz que ao menos uma vez Michel Temer pediu pessoalmente doações. Foi num jantar, possivelmente em maio de 2014, e que neste jantar Michel Temer solicitou, abre aspas, direta e pessoalmente a Marcelo Odebrecht apoio financeiro para as campanhas de 2014, fecha aspas. Nesse jantar, sempre segundo Cláudio, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito o pagamento no valor de 10 milhões de dólares. Deste valor, Cláudio Filho disse que 6 milhões foram para a campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo e 4 milhões ficaram de ser alocados por Eliseu Padilha. Cláudio disse que parte desse dinheiro foi entregue no escritório de José Yunes, que hoje é assessor especial da Presidência da República, o que deixa a entender que o repasse foi em dinheiro vivo. O documento não se limita a esses políticos. Fala ainda em Renan Calheiros, citado pelo codinome Justiça, a quem Cláudio destinou 500 mil reais da Odebrecht. Estão citados também, entre outros, Jacques Wagner, Antônio Palocci, Ciro Nogueira, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Rodrigo Maia, Lúcio Vieira Lima, Gin Argelo, José Agripino Maia, Marco Maia, Arthur Maia e Cátia Abreu. Segundo Cláudio, todos esses nomes ajudaram nos relacionamentos da empresa com o governo e o Congresso, fazendo doações legais, feitas assim as doações legais ou via Caixa 2, sempre com o mesmo objetivo, obter algum tipo de vantagens para a Odebrecht. O depoimento ao qual o Jornal Nacional só teve acesso poucos minutos antes desta edição tem 82 páginas e muitos detalhes que serão esmiuçados pelo jornalismo da TV Globo, no Jornal da Globo, no Jornal Hoje de amanhã e aqui mesmo no Jornal Nacional de sábado, que dará mais detalhes. Os políticos citados sempre negaram que as doações fossem ilegais ou em troca de algum favor. Heraldo, Juliana.